E a alimentação, gente, segue numa bandeira vermelha, o que influencia negativamente o setor de varejo. Aqui nessa terça-feira, como eu bem mostrei para vocês agora há pouco, está aqui de cara os destaques aqui de queda do dia, né? Os papéis de varejo já aparecendo aqui desde o início desse pregão. Bom, agora a gente vai bater um papo aqui com o nosso primeiro entrevistado do dia. A gente vai ter aqui o Acílio Marinello, ele que é coordenador, né, do MBA de Gestão de Franquias da Trevisan Escola de Negócios. Ele está aqui para poder conversar comigo, Acílio, inclusive para poder trazer um pouco, né, sobre essa questão, né, de economia mesmo, política monetária, tudo que a gente vem, né, acompanhando, que eu venho já falando aqui para todo o pessoal, dados e aliás de vendas do varejo, enfim. Seja bem-vindo aqui, Acílio, a nossa programação, a Top News, ao fechamento do mercado. Seja sempre bem-vindo aqui à BMC News. Boa tarde, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Acílio, vamos lá, vamos começar falando sobre esses resultados das vendas do varejo e também sobre os dados da confiança do consumidor, que devem já sair aqui nessa semana, é claro, né, eu quero entender um pouco da expectativa no teu ponto de vista, porque se a gente olhar para essa questão das vendas do varejo, agora mesmo, acabei de falar aí sobre mais uma, né, leve deflação aí nessa questão de IPCA, apesar da gente ter a inflação acima dos 2 dígitos, julho veio repetindo aí essa tendência de queda do IPCA. Você acredita que a gente já pode começar a ver nesses dados das vendas do varejo um resultado em algum certo impacto dessa desaceleração da inflação? Olha, na minha visão, no primeiro momento, o impacto que deve gerar é muito mais relacionado a essa injeção de recursos que vão entrar no mercado, graças às ações, né, a PEC dos benefícios do governo, vai injetar uma quantia considerável na economia, muito mais do que um reflexo imediato da política monetária. Então, acho que o primeiro plano, né, há uma perspectiva muito interessante em relação aos Dias dos Pais, né, há uma expectativa do mercado que seja um dos melhores Dias dos Pais dos últimos anos, alcançando aí como 7 bilhões em vendas, um resultado bastante expressivo. Desde 2015 não é um resultado, uma expectativa tão grande em relação a essa data, que é a próxima data comemorativa que nós vamos ter. E a gente tem um ano muito peculiar, que vai ser muito desafiador para o varejo em geral, né? Porque pela primeira vez a Black Friday, que é uma data que vem se tornando cada vez mais relevante aí no calendário, né, de compras dos brasileiros e uma grande expectativa também de vendas aí para o comércio em geral, vai coincidir basicamente com a Copa do Mundo. Então, como que vai ser o comportamento do consumidor, né, com esses 2 grandes eventos? E a gente não tem uma referência, é a primeira vez que esse fenômeno acontece. Então, os próximos meses, em relação à inflação, continua tendo uma tendência aí de redução, né, a expectativa do Banco Central, que a gente feche o ano entre 7,5%, entre 7% e 7,5% na inflação acumulada nos últimos 12 meses, mas ainda tende a que esse reflexo no aquecimento da economia ainda comece a, de fato, a refletir para o princípio de 2023 em diante. Desculpe, eu perdi seu áudio. Tá me ouvindo? Agora sim. Me ouve? Então tá bom. Bom, olha só, voltando aqui, eu estava falando contigo sobre essa questão ainda do varejo, para a gente entender um pouco, depois dessa divulgação em data do cupom, a gente já vem assistindo desde o início do dia as ações liderando quedas aqui, né, no Ibovespa. Exato. Bom, em relação a isso, por que essa coisa dessa... A gente sabe que a inflação, é claro, diminui o poder de compra, né, dos investidores, aliás, os usuários como um todo, não só investidores. Diminui o poder de compra do brasileiro quando a gente tem uma inflação mais alta, atrelado justamente num juros bem mais alto. Mas como que, em que nível, a gente tem como dizer em que nível, mais ou menos, da Selic, a gente pode começar a ver um certo alívio de pressão para o setor de varejo? Porque se a gente olha para uma Selic de 2 dígitos, é difícil pensar em um alívio para o setor, né? Mas em algum momento o setor pode ter uma reação. A partir de que momento a gente poderia começar a ver? Por exemplo, o Bank of America está vendo aí a taxa Selic no final do ano que vem 10,5%. Você acha que com ainda um cenário de Selic a 2 dígitos, a gente pode ver o varejo voltando a andar? Ou a gente ainda vai assistir por longos anos, contando que a gente já tem uma pandemia aí há 2 anos,
esse setor ainda sendo tão impactado e tão descontado? Não, de fato, a Selic é um grande onerador, reduz, né, o poder de compra, porque encarece o acesso ao crédito. O acesso ao crédito também mais restrito, com taxas mais elevadas, também acaba ocasionando, né, uma pressão na própria inadimplência. Então, isso gera um ambiente de muita incerteza, tanto para o lado de quem fornece o crédito, quanto para quem contrata. Né, hoje, se você vai fazer um financiamento em 12, 13, 20 vezes, 20 prestações, você já está comprometendo uma parcela da sua renda por um período, né, um médio prazo, sem ter claramente qual a perspectiva de futuro. Então, isso já gera uma pressão na própria administração financeira das famílias. Né? Dois outros fatores que influenciam também nessa pressão de pesquisas recentes que foram divulgadas. Né? Existe hoje 60 milhões de pessoas têm pelo menos uma conta em atraso dentro de suas famílias. Então, já há um comprometimento da renda bastante elevado e já há uma redução na capacidade de honrar esses compromissos. Então, isso também, entre fazer uma compra nova ou pagar uma dívida, é uma decisão que as famílias precisam tomar. Então, isso também já gera aí um fator que implica nessa falta de aceleração ou de retomada do consumo. Um outro fator é a questão da pressão dessa inflação, como a gente viu, né, essa deflação que foi divulgada hoje, ela teve um fator bastante relevante, que foi a redução do ICMS na energia elétrica, nos combustíveis, e a própria redução dos combustíveis, mas como você mesmo acabou de noticiar, a pressão nos alimentos continua alta, né, a inflação dos alimentos no último mês foi de 1,31%, e a gente sente isso, a população sente isso no supermercado. Então, boa parte da renda das famílias hoje, principalmente as que possuem rendas mais baixas, está comprometida ou com dívidas ou com itens básicos de consumo, principalmente alimentos. Então, todo esse panorama econômico tende, de fato, a ter um pouco mais de morosidade, apesar dos índices de confiança do comércio vem crescendo gradualmente, o índice de confiança do consumidor também vem com uma tendência de crescimento, mas na prática eu acredito que esse impacto para retomar de forma relevante, de forma potente, o consumo deve acontecer por volta do segundo semestre do ano que vem, permeando aí para o início de 2024. Você falou, Acílio, de uma coisa interessante que me chamou a atenção, que é essa questão, né, da Black Friday, que vai coincidir aí com a Copa do Mundo, e me veio aqui, né, na cabeça também uma outra data comemorativa que tem nesse caminho, que é o Dia dos Pais, já está chegando agora nesse final de semana. Também temos Dia das Crianças, que são ali, né, datas comercialmente falando muito significativas. Isso já não seria um bom trigger ali para poder dar pelo menos uma aquecida no setor? Ou você acredita que a inflação ainda vai pesar na conta aí do consumidor de, olha, esse não vai ser o ano de dar presente para a criança, dar presente para os pais? Não, são datas que há uma perspectiva muito boa para ambas, né? O fato interessante é a Copa do Mundo, ela basicamente, a Black Friday inicia junto com a Copa do Mundo e acabando a Copa do Mundo já é o Natal. Então vai ser muito interessante como que o consumidor vai se comportar nesse período. Né? É quase que uma tradição dos brasileiros trocar a televisão, por exemplo, nos anos de Copa do Mundo. E aí, como que a gente vai se comportar? A gente vai esperar a Black Friday para fazer essa compra? Ou a gente vai comprar antes? Como que o mercado, quais são as estratégias que o varejo estão utilizando ou vão utilizar para antecipar, para honrar, né, para satisfazer esse desejo do consumidor? Eu acredito que a gente vai ter uma Black Friday diferente, bastante antecipada, justamente para que coincida, né, a entrega dos produtos antes da Copa, por exemplo. Então, essas datas comemorativas, né, como eu havia citado, para o Dia dos Pais, há uma expectativa muito grande de ser os melhores Dias dos Pais dos últimos anos. Isso deve se refletir também para o próprio Dia das Crianças. Agora, Black Friday, devido ao evento da Copa do Mundo, ainda é uma incógnita. E eu vou dar um exemplo aqui bastante simples, né? Como é que o consumidor vai se comportar? Ele vai preferir comprar uma TV nova ou vai preferir assistir os jogos num bar, por exemplo? Onde ele vai destinar, né, o dinheiro que ele tem no bolso? Então, é um fenômeno complicado. A estratégia, as cartas já estão nas mesas, né, todos os varejistas já estão com seus estoques comprados ou em vias de finalizar aí as suas projeções de estoque, e todo mundo vai ter que trabalhar com muita inteligência, se posicionar muito bem, as margens estão muito apertadas,
Então, mesmo para você fazer ofertas agressivas na Black Friday, o sortimento de produtos que as empresas têm, essa capacidade de fazer uma oferta, ainda mantendo uma margem saudável, está muito pequeno. Então, vai ser bem interessante acompanhar os movimentos dos próximos meses. E o que você citou ontem, né, o painel que está aí ao fundo, com vários varejistas hoje em vermelho, ontem era um cenário completamente diferente. Alguns varejistas estavam subindo na casa de 7%, 8%, já com acumulado de crescimento nas ações até superior a 20%, e hoje está tendo esse efeito. Então, a própria confiança, né, do mercado e dos investidores, com base nessa conjectura macroeconômica, com essas perspectivas de confiança, com todo esse dinheiro que está sendo injetado na economia, com aspectos benefícios, ainda precisa ser melhor digerido para compreender como que vai ser o comportamento do consumidor. Se ele vai pagar suas contas, se ele vai suprir as suas necessidades básicas, ou se ele vai às lojas para comprar os seus produtos e serviços. Cília, eu estou até vendo, o pessoal está trazendo umas perguntas aqui, o Alexandre Pedroso até falando sobre essa questão de como os varejistas às vezes tratam aí os clientes, tentam atrair os clientes de uma maneira, né, um pouco diferenciada, digamos assim. Para esse exemplo, eu trago até Magazine Luiza, que está sendo um dos destaques de queda hoje. Recentemente, a gente viu um vídeo aí da Luiza Trajano, né, já falando sobre aprovação ali de crédito e tudo mais. Claramente ali numa tentativa de atrair, óbvio, né, mais compradores, mais clientes ali para Magazine Luiza, que durante muito tempo foi uma queridinha do mercado e hoje divide literalmente opiniões aí do mercado. Né? Você acha que esse tipo de ação, de atitude, pode ser um tiro no pé, digamos assim? Porque dividiu bastante opiniões esse vídeo que ficou tão emblemático e repercutiu bastante, mas dividiu bastante opinião no mercado, né? Exato, eu concordo. É realmente interessante também esse fenômeno. A repercussão foi, como você bem colocou, bastante diversa, né? Foi um chamado, né? A Magazine Luiza está muito alavancada, fez grandes investimentos, grandes aquisições nos últimos anos, se tornou um imenso conglomerado, uma grande potência no e-commerce, principalmente, né? Tem um marketplace bastante diverso e completo, mas, por outro lado, precisa vender. Precisa fazer o resultado do mês, né? Uma loja física, a venda por metro quadrado é muito cara. Então, você precisa, de fato, fazer esse chamamento para que as pessoas vão lá e comprem. É que a mensagem chegou de uma forma, né? Aquele carnezinho gostoso, parafraseando aqui, né, a dona Luiza, tem um toque ali de convidar, né, principalmente as classes mais baixas, a se endividarem ainda mais. Porque hoje, quem tem poder de compra, vai e compra à vista, negocia, barganha. Quem compra crediário a juros é quem vê o preço da parcela, quanto a parcela cabe no orçamento, e não o valor da venda total do produto. Então, acaba estimulando aí um possível maior endividamento, principalmente das classes mais baixas, que parte deles, com certeza, a médio prazo, vai se resultar em maior inadimplência. E aí você gera, né, um ciclo muito perigoso, né, para a empresa, em que você compromete ativos futuros, você tem que fazer margens de contenção, margens contábeis para prevenir essas perdas, e isso acaba corroborando com uma incerteza e uma certa dúvida dos investidores. Eu continuo apostando nos papéis da Magazine Luiza, ela vai continuar gerando receita, né, contínua, real, valor para o acionista a médio e longo prazo? Então, ainda é um ambiente de bastante incerteza, isso reflete nessa grande volatilidade dos papéis, né? Hora sobe 9%, hora cai 9%, mas eu acredito ainda pela potência, pela pujança do grupo, principalmente com as aquisições mais recentes focadas no e-commerce, que ela tem sim uma tendência de recuperação a médio e longo prazo. Eu acredito muito nos papéis da Magalu. Não acredito que vá voltar aos patamares de poucos meses atrás, mas que realmente tem aí um potencial de valuation nos próximos meses. O Alexandre Pedroso também levantou um outro ponto aqui, um outro questionamento muitíssimo importante, que é justamente a concorrência dos e-commerces brasileiros, das grandes varejistas, que também apostaram muito no digital, tiveram que correr contra o tempo, principalmente nesse período da pandemia.
com sites como, por exemplo, Shopee, plataformas gigantescas, né, chinesa de varejo, inclusive. A Shopee saiu na frente, aliás, já vem mantendo, né, um alto nível ali de acesso desde o meio do ano passado, inclusive foram 120 milhões de acessos em janeiro desse ano no aplicativo do Shopee, somente em janeiro desse ano, ou seja, e essa concorrência com plataformas dessa magnitude, né, trazendo produtos mais em conta, é leal? Como é que você vê essa concorrência aí para poder lidar e vencer, né, com gigantescos no caso, porque também não tem só Shopee, tem AliExpress, enfim, são os e-commerces chineses que estão dominando praticamente o varejo aqui no Brasil. E aí? Exato. Mas por que eles se posicionaram tão bem? Porque eles estão entendendo talvez melhor o perfil e o desejo, o comportamento do cliente brasileiro do que nós mesmos, nossos próprios varejistas. Né? Por que alguém compra hoje na Shein, por exemplo, trazendo um outro player que você citou? Porque é um fast fashion, eles têm uma experiência muito interessante no aplicativo deles, têm uma experiência digital muito interessante. Apesar de vir na China, chega muito rápido. Então, hoje a gente tem um desafio muito grande, né, dentro dos varejistas brasileiros, que é o que o mercado chama de omnicanalidade. Né, como que eu atendo o meu cliente, independente do canal, se for físico, se for digital, e como é que eu faço que o produto chegue cada vez mais rápido na mão dele com o menor custo possível. Um dos grandes ofensores que nossos varejistas locais têm hoje é a questão do frete. Muitas vezes você entra numa promoção, você põe o produto no carrinho, você vai fechar com você fala, caramba, olha o valor do frete. Enquanto produtos que vêm do outro lado do mundo chegam com um valor de frete super agressivo, muitas vezes até gratuito. Eles têm um poder de investimento muito grande, né? Esses players todos receberam fortíssimos investimentos de fundos internacionais, então eles estão com muita bala na agulha, com muito dinheiro em caixa para investir nessa expansão, mas de fato mexeu muito com a dinâmica do varejo brasileiro. O varejo de moda, por exemplo, hoje a Shein é um grande competidor, muito mais até do que players locais, e que influencia de fato na experiência. Então, hoje, dois grandes desafios dos varejistas em geral. Primeiro, entregar uma experiência interessante para o cliente, que ele consiga fazer uma transação, ter um atendimento fluido, seja pelo aplicativo, seja na loja física, seja a combinação desses dois mundos, e que o produto chegue cada vez mais rápido na mão dele. O tempo de entrega hoje tem sido, sim, um fator de decisão, e com o menor custo possível. De preferência, frete zero. É um desafio muito grande, porque é uma operação onerosa, né? A malha logística do Brasil é muito complexa e muito cara, principalmente a malha rodoviária, mas tem estratégias interessantes, né? Quando fala de omnicanalidade, um dos exemplos eu posso comprar no site e retirar na loja física. Uma loja aqui perto da minha casa, eu não vou pagar frete. Ou eu posso estar na loja física e não tem o meu tamanho, ou não tem a cor que eu quero, na própria loja eu faço a compra pelo dígito e recebo em casa. Então, o varejo tem sim que continuar investindo, né, em soluções digitais, continuar investindo em soluções logísticas para evitar que esse terreno seja cada vez mais ocupado por esses grandes players internacionais, porque eles estão fazendo muito bem a lição de casa deles. Uhum. Agora, um outro questionamento aqui, mas mudando um pouco, saindo um pouco das grandes varejistas, indo para um varejo ter um modelo um pouco diferente, aliás, produto diferente, que é a Natura. O Leonardo Tanan, ele está dizendo assim, gostaria de saber sobre a Natura, que não é um varejo que tem o menor impacto da inflação, porque ele acredita que ninguém deixa de lado, né, o costume por alguns produtos por conta da inflação, ou seja, você vai manter ali higiene básica, você vai manter, né, então e aí, como é que fica a Natura nesse ponto, né, não é um varejo, segundo ele, que tem o menor impacto da inflação por causa dessa questão do consumidor não abrir mão assim tão facilmente dos seus hábitos, né, dos seus costumes de uso dos produtos. Olha, eu vejo a Natura com 3 grandes diferenciais muito bem posicionados. O primeiro, a relação da revendedora e do revendedor Natura. Ele faz a venda. Ele tem ali a relação com o seu cliente. Né? Ele está ali, né? A Natura trabalha com modelo de ciclos, então tem sempre promoções, produtos combo, e ele tem ali aquela lista de clientes que ele já conhece. Ele sabe o que o cliente consome, ele sabe quais são as preferências, ele conhece o meio familiar daquele cliente. Então, chega uma data como essa do Dia dos Pais, ela já tem um tempo de oferecer ali um
um produto, seja para o marido, seja para o pai, seja para o sogro, mas já tem ali um convívio, uma relação muito mais próxima. Tanto que a Natura até tem uma presença física, existe algumas lojas, né, em alguns pontos físicos, mas a grande força de venda é ainda o modelo com a revendedora. O outro segundo ponto de posicionamento muito forte, o e-commerce. O e-commerce da Natura já foi considerado 2 vezes o melhor e-commerce do Brasil, porque ele está muito bem estruturado, entrega essa experiência que eu citei, né, como uma referência, tem uma experiência fluida na navegação no site, você encontra facilmente os produtos, você consegue montar o seu carrinho, você tem ali o acompanhamento da sua entrega, você consegue acompanhar todo o processo de entrega. E a terceira é esse posicionamento muito forte ligado à sustentabilidade. Então, é uma marca que é referência não apenas no Brasil, mas no mundo em relação a ESG, né, que é um termo que está aí hoje quente no mercado, mas é uma empresa que, de fato, se preocupa, trabalha muito forte com o desenvolvimento das comunidades ribeirinhas que produzem, né, seus produtos naturais, que são utilizados nos seus produtos, utiliza, de fato, produtos, materiais recicláveis na composição das suas embalagens. Então, acho que essa percepção de valor real, do cuidado, não apenas com a pessoa, com o consumidor, mas com a comunidade e com o meio ambiente, também acaba destacando, né, um posicionamento muito forte da Natura no mercado. E apesar de não ser um varejo, digamos assim, na essência, graças a essa rede enorme de revendedores e revendedoras, ela acaba sendo um varejo, sim, porque está muito próximo das pessoas. Qualquer um aqui que esteja aqui nos ouvindo na audiência hoje, eu tenho certeza que conhece alguém que vende Natura. Bom, para poder a gente ir encerrando aqui o nosso papo, já ir caminhando aqui para o finalzinho do nosso papo, eu queria que você deixasse então suas expectativas diante desse cenário, diante de tudo que a gente já conversou até agora, o que você espera para o setor. Eu não diria nem para o curtíssimo prazo, porque como você mesmo falou, com essas datas comemorativas, coincidência de Black Friday aí com Copa do Mundo, você já disse que é um fato curioso, mas para o médio e longo prazo, você ainda se vê otimista com o setor de varejo, que tem sido os mais impactados e descontados aí desde a época da pandemia? Eu sim, estou muito otimista, porque há um movimento muito forte em investimento e digitalização, principalmente, em trazer essa experiência digital, uma experiência diferenciada para os clientes. A pandemia, obviamente, acelerou esse processo, mas as empresas que não estavam inseridas nesse contexto entenderam a necessidade, estão se posicionando, estão investindo fortemente. Também é um investimento muito relevante nessa questão da omnicanalidade, construção de novos centros de distribuição, melhoria dessa malha logística, alianças para agilizar, acelerar essa entrega e prover uma experiência melhor, uma experiência mais fluida, mais focada no cliente. Então, eu acredito que é um dos setores que, assim que todas as condições macroeconômicas, esse contexto sociopolítico, tanto no Brasil com relação às eleições, ou contexto mundial, com os conflitos externos, é um dos setores que vai ter aí uma curva ascendente bastante expressiva e vai gerar excelentes resultados, tanto para suas empresas como para os acionistas, mas também gerando aí um grande volume de empregos, contribuindo para a retomada da economia em geral. Perfeito. Eu quero muito, Acílio, agradecer aqui a tua participação conosco, né, agradecer aqui pelo seu tempo, vir aqui, participar desse fechamento do mercado junto comigo. Espero contar com você aqui outras e outras oportunidades para a gente falar um pouco mais sobre o setor de varejo, serviços, enfim. Te aguardamos mais vezes aqui na BMC News. Seja sempre bem-vindo. Até a próxima.